trabalhando. Que um economista de esquerda aí, quem que é o... Mangabeira Unger. É, isso. Se ele colocar o Mangabeira Unger, aí, porra, aí os caras vão começar a achar um absurdo o governo Bolsonaro. Aí vai mexer no ponto que eles não querem. Sensacional, cara. Concordo plenamente com essa sua baita reflexão aí. E aí, eu trago mais uma coisa absurda do governo, não por querer ficar batendo em cachorro morto, que no caso o cachorro está bem vivo, né? Como o Paulo bem colocou. Acho que não ficaremos livres do genocida fascista por um bom tempo. O Matheus Vargas, jornalista do Estadão, trouxe que aqueles remédios de hidroxicloroquina, né, que são cerca de 3 milhões que foram doados pelos Estados Unidos, né, para combater a Covid-19, entre aspas, aqui no Brasil, podem virar gasto extra para os estados que já estão quebrados economicamente nessa pandemia, né? Por quê? Porque a droga precisa ser fracionada e o Ministério da Saúde quer que os governadores assumam a despesa. O Ministério da Saúde, na figura do nosso brilhante ministro interino Eduardo Pazuello, né? Que é um paraquedista, não só dentro do ministério, né? Que não sabe absolutamente nada de saúde, mas também da profissão dele, da carreira dele. Ele fez a carreira como um paraquedista do Exército e hoje já está à frente do Ministério da Saúde há mais tempo do que o último ministro, de novo, aspas, técnico, Nelson Taik, né? Que durou pouquíssimo e o Bolsonaro não ousou nomear um médico que seguisse a ciência para contrariar ele, porque ele viu que isso estava desgastando a imagem dele, né? Que isso estava corroendo a imagem dentro dos próprios núcleos bolsonaristas de terem ministros da saúde, primeiro Mandetta, depois o Nelson Taik, que questionassem o uso desses remédios que este cara tenta ir contra tudo e contra todos utilizar, né? E aí, não bastasse isso, dos 38,9 bilhões de reais que foram prometidos por meio de uma ação orçamentária específica, criada em março desse ano, né? Foi o mês que a OMS anunciou a existência da pandemia. 11,4 bilhões de reais saíram dos cofres federais até 25 de junho, quando já havia 55 mil mortos e 1,2 milhões de casos de infecção noticiados nesse país, segundo o consórcio de veículos de imprensa, né, que a Folha faz parte, inclusive. Ou seja, o governo gastou apenas 29% da verba emergencial prevista para combater o novo coronavírus, né? Então, isso foi feito por uma auditoria do TCU, do Tribunal de Contas da União. E aí até o sociólogo Celso Rocha de Barros tweetou uma coisa engraçadíssima, que é um print dele, assim, procurando passagem para a Haia, né? Do tipo, pô, o governo brasileiro, um dos países mais afetados, o segundo país mais afetado do mundo, tinha verba já separada pelo governo, a Câmara tinha feito trabalho, o Tribunal de Contas apontando que a gente não gastou o dinheiro, a gente simplesmente decidiu sentar em cima do problema. Deixa esse dinheiro aí, vamos economizar. Pra quê, né, Paulo? Falando em Celso Rocha de Barros, e você trouxe essa questão dessa relação, né, do Bolsonaro ter mapeado todo o seu governo com militares. O Celso Rocha de Barros trouxe na segunda-feira a coluna dele na Folha, que Bolsonaro finalmente realizou seu projeto de juventude, colocou uma bomba nos quartéis. Que aí ele fala que o Bolsonaro conseguiu, de alguma forma, elencar o governo dele com os militares que nunca viram o Bolsonaro como uma boa figura, né? O Bolsonaro sempre foi visto como ali um rebelde, um cara com ideias perigosas, né? Tanto que teve essa questão, né, dessa polêmica anos atrás de colocar bomba nos quartéis e tudo mais. E aí quando ele coloca, por exemplo, o Mourão responsável pela questão da Amazônia, quando ele coloca o Pazuello responsável mesmo como interino do Ministério das... Então, assim, existe uma própria pressão dentro do Exército para que essas pessoas acabem rumando para a reserva. Porque, de fato... o Bolsonaro ele conseguiu trazer os caras para dentro do governo e agora o que se discute é de fato os militares eles são o governo Bolsonaro ou eles fazem parte
do governo Bolsonaro já começa a ficar algo muito linkado. Como não relacionar uma coisa com a outra? Como não ser um governo militar, sendo que ou para você ser ministro do Bolsonaro e técnico, ou você é militar ou você é pastor, né? Então, assim, a gente tem muito definido essas questões dentro do governo. E aí, o que o Celso chama atenção na coluna, inclusive, acho que vale a pena vocês acompanharem, é de segunda-feira, da última segunda-feira, isso, dia 20. Vale bastante a pena acompanhar essa coluna, porque ele fala justamente dessa questão assim do Bolsonaro conseguir amarrar os militares no seu governo, e aí se joga uma responsabilidade em cima dessas pessoas. Aqui até ele cita um exemplo, né? Ele fala assim, que a Gabriela Prioli notou o padrão em um vídeo do dia 16 de julho ao colocar o Pazuello na saúde. Bolsonaro amarrou seu fracasso na pandemia ao exército. E foi isso que o Gilmar Mendes tentou avisar. O Bolsonaro está usando as Forças Armadas como refém enquanto foge da justiça. Quer criar uma situação em que, se for para o banco dos réus, vai na companhia de oficiais do exército e torce para que ninguém tenha coragem de mandar generais para a prisão. Então, assim, ele usa desse poder, dessa simbologia do exército, para se safar. Então, assim, tá na hora também do exército, se realmente não quer estar ligado, de dar um passo importante. E, pô, a gente tem o vice do presidente representado na figura do Mourão, que, né, já demonstrou que em um dado momento pode vir a romper, não sei, ou a forçar algum rompimento com algumas falas, mas que pro exército tá ficando muito feio, tá ficando feio. E aí, porque lugar de militar não é em governo, né, cara? Não é em governo. Para começo de conversa, não é em governo. Então, estamos vivendo esse caos e acho que é importante que as pessoas tomem conhecimento do que elas vão fazer daqui para frente, os próximos passos aí. Exatamente, cara. E como é meu aniversário, além de pedir pra galera ler o texto que você acabou de sugerir, do Celso Rocha de Barros, eu vou falar de duas colunas aqui que eu também quero que vocês, nossos ouvintes queridos, deem uma lida e pensem sobre, né? A primeira delas vai mais para as pessoas curiosas de como funciona o sistema jurídico e também para quem está inserido nele, advogados, colegas advogados, juízes, enfim, pessoas que pensam e trabalham na lei, né? Do Conrado Rubner na Folha, que fala sobre o desembargador que, entre aspas, sabia francês e andava sem máscara pelo calçadão, né? E para quem não sabe, e aí muita gente mesmo não sintam vergonha nisso, porque realmente a forma que a justiça funciona é complexa. Desembargador nada mais é de que o juiz de segunda instância, ou seja, o juiz que julga os recursos daquele primeiro juiz de vara, né? Aquele juiz inicial que toca os primeiros processos, o primeiro passo do procedimento jurídico, né? E aí, o Conrado é genial no texto, né? Ele fala da liberdade, entre aspas, que o desembargador exercia de infectar, né? Essa liberdade que é teorizada, e aí ele traz isso pelo próprio Paulo Guedes, né? E praticada pelo presidente, por pessoas como o Partido Novo, assim. E aí o cara, lamentavelmente, ao ser abordado pela Guarda Municipal, né? Com base em lei e o decreto do Rio de Janeiro, e solicitou para esse desembargador, essa pessoa que está no alto escalão da justiça, né? Utilizar a máscara, né? E aí ele recitou aquele discurso idiota do brasileiro fascista, né? 13 horas. Delbel? 13 horas. Do desembargador Eduardo Siqueira? 7 segundos. Segundo bem aí, o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então, eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Seu Hilário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. E aí, essa palavra eu que estou usando, eu, Leonardo, que estou usando, não o Conrado Rubner. E aí, aquela questão de eu sou o desembargador, com quem você está falando e blá blá blá. E aí o cara até deu uma zoada, né? Falou, o senhor é muito mais poderoso, muito mais esclarecido que todos nós aqui, né, na Guarda Municipal. E aí
ele começou a falar em francês, só que o Conrado Huber trouxe um ex-professor da Universidade de Paris, Sorbonne, e o Luiz Felipe de Alencastro, que classificou o que ele disse como javanês francês, uma língua que nem existe, né? Uma coisa completamente típica da extrema-direita, né? De querer se mostrar inteligente pelo que nem é. Por exemplo, o senhor, como o senhor é muito mais esclarecido que todos nós aqui. Óbvio. Vous parlez français, monsieur? Isso. J'avais des graduations à Sorbonne, à Paris. Je donne aula de várias famílias. Isso não se discute. À Université de Só que Sorbonne. assim, o que eu queria que o senhor entendesse... Não vou discutir com ele. Só fica aqui a reflexão, né, nesse texto, sobre essa alma do direito brasileiro, né? Dessa persona odiosa, dessas pessoas que se sentem deuses, né? E aí, como o Conrado fala, a magistocracia, né? Essa galera que rejeita o Estado Democrático de Direito, assim, para utilizar ele como ele foi concebido, né? Como Kant, como diversos filósofos conceberam o que o direito deveria ser, para aplicar esse domínio, né? Essa ignorância da sociedade, essa coisa de eu sou o desembargador, eu sou o juiz, eu sou o promotor, eu sei mais de lei sobre você, eu falo difícil e você fala fácil, e assim, você nunca vai me entender, você não está a par do que eu significo para a sociedade. E assim, eu acho fudido de triste, de ruim, que a gente tenha que obedecer a normas, sendo que o sistema jurídico é regido por pessoas que majoritariamente pensam nessa distinção, né? Nessa divisão de classes eterna, nessa condição de inferioridade de quem não está inserido dentro do sistema, e que quem tem grana e consegue pagar um advogado que fala bonito, que tem os contatos, que faz não sei o quê, que conhece não sei o quê, não sei aonde, tá tudo bem, é o sorrisinho ali do tipo, doutor, olha quem eu sou, olha meu sobrenome aqui, ó. Meu caso é esse, grana, tá todo mundo junto aqui, tá tudo bem. Essa é a galera que sabe dominar o sistema. Então, esse caso do desembargador só deixou bem claro, e aí para quem ainda não tinha pensado sobre isso, dessa característica, dessa classe jurídica aí, dessas pessoas que, infelizmente, estão em todas as áreas do direito brasileiro. A segunda coluna do Oscar Vilhena Vieira, também na Folha de São Paulo, né? Que ele fala do que a gente está vivendo hoje, que eu e o Paulo a gente estava falando mais cedo nesse episódio, mas ele define esse momento como um momento de mal-estar social, né? Ele faz todo um apanhado histórico do que é o estado de bem-estar social, que teve origem na Europa, e foi uma resposta à questão social que surgiu no iluminismo, né? A questão do tipo, somos seres humanos, não precisamos mais trabalhar como gado, literalmente, né? Para a elite, para a nobreza, para o clero, para o 1%, né? E aí teve toda essa questão do romantismo, do antropocentrismo, do homem ser o dono dele mesmo, né? E aí ele conta da cisão entre os sociais-democratas e os marxistas do início do século XX, o afastamento dos democratas cristãos do fascismo depois da Segunda Guerra Mundial, a coordenação democrática dos conflitos distributivos, né, para distribuir a renda com o objetivo de gerar o pleno emprego e o bem-estar da população, que se tornou modelo no século passado. E aí entra o que a gente conversou com o Bruno no nosso último episódio, né? Que essa faceta do capitalismo, né, de bem-estar social, de possibilitar que as pessoas dentro desse sistema vivam bem e possibilite a ascensão de quem é pobre ser um empreendedor, conseguir trabalhar e conseguir gerar dinheiro e gerar riqueza, está esmoecendo a partir de 1980, na década de 80, com o enfraquecimento final da União Soviética, né, da necessidade de o capitalismo se mostrar um sistema saudável, um sistema atrativo para as pessoas, para a maior parte das pessoas que vivem dentro dele. Então, e aí, lendo essa matéria, eu tive a minha interpretação de que nada mais do que a gente vive hoje é um momento pré-século XIX, né? É um momento em que o absurdo está sendo defendido como correto, você tirar direitos trabalhistas, você tirar direitos previdenciários, você depois agora, nessa reforma democrática, nessa reforma tributária que estão planejando fazer, se não fizerem da maneira correta, que é visando justiça social, visando transformar o sistema tributário, deixar de ser regressivo e virar progressivo, ou seja, tributar a renda das pessoas e não o produto, não o bem de consumo, não aquilo que você compra no mercado ou na loja
não o que você compra na internet, mas a renda, o quanto você tem de dividendos, de lucro, de ações, de iates, de lanchas, de aviões. E a gente está numa forma de descontrole, né? Então, eu achei genial Oscar Vilhena Vieira